Giz. 4, 3, 2, E olha para cá. Olá! Hoje estamos numa pressa só. Por quê? Porque é um dia muito especial. Estamos agitados em movimento, porque a dança está no ar. Somos da TV Mon HD, canal 6. Eu sou a professora Janete Lencina e inicio neste momento ao vivo para vocês o Montenegro em Pauta. O Montenegro em Pauta que está sempre pautado no coração da educação. Hoje, um dia muito especial. Por quê? Hoje, numa quarta-feira, dia 14 de maio de 2025, estamos numa véspera. Nessa semana vai acontecer um evento grandioso em Montenegro e vocês vão ver. Como vocês podem ver, eu trouxe este montenegrino, esse convidado especial, um sucesso na área da dança, que orgulha a muito todos nós montenegrinos. Obrigado, Janete. Sim, é ele, o professor coreógrafo, que vocês muito me pedem, principalmente os professores da rede municipal, rede estadual, rede particular. Fico dizendo, Janete, vou trazer o Flávio, essa arte da dança, ele contagia, ele faz a gente buscar o conhecimento e fazer com que as crianças dancem. Isso é maravilhoso, gente. Vocês pediram e eu trouxe ele aqui. Consegui trazer ele. Vamos ver. E também o coreógrafo, o escritor, ele é bailarino, o Flávio Azeredo, que vem nos falar sobre o evento que acontece, como eu disse para vocês, agora neste sábado em Montenegro. Seja bem-vindo, meu querido Muito amigo. obrigado. Novamente na casa da TV Mon. Canal 6, né? E obrigada por tua presença, professor. Obrigado pelo convite, obrigado pelas pessoas que estão nos assistindo. Pedir licença para entrar nas casas de vocês. Essa conversa hoje, já me disse, é uma conversa de 55 minutos, assim, então hoje a gente põe as fofocas em dia mesmo. Não, mas é uma oportunidade muito importante, eu te agradeço. E fico bem feliz assim, por termos essa oportunidade como Montenegro de divulgarmos, né, as nossas ações, nossos trabalhos. E depois a gente segue. Eu vou responder as tuas perguntas. E a arte como um todo, né, Fábio, que salva tantas vidas, né? É importante, de uma forma levada a sério, a arte é muito importante. Muito importante, né? Pessoal, o Flávio está aqui porque vai acontecer agora no sábado o terceiro encontro Ligados pela Dança. É um intercâmbio entre Portugal e Brasil. São Jorge, Açores e Montenegro, Rio Grande do Sul. Uma promoção Herança Associação Cultural. Fundada por ti, né, essa associação? Foi fundada no dia 8 de julho de 1989. O Herança está completando já 36 anos, né? Um grupo bem tradicional. Madura, e o mais importante, Janete, que eu acredito que é um dos poucos grupos da cidade que desde a fundação nós nunca paramos de dançar. O grupo são 36 anos ininterruptos de trabalho do grupo, né? E um grupo independente, um grupo que dá 100% de bolsa para todos os dançarinos, 100% para os dançarinos e figurinos para todos os dançarinos também. É um grupo que se mantém na condição de independente. Uma associação cultural, né? Então é um trabalho bem sério, já há 36 anos aqui na nossa cidade. Já estabelecido, né? Graças a Deus, estabelecido, bem organizadinho. Não temos assim um trabalho de marketing, não tenho esse interesse também. Mas é um grupo que tem um reconhecimento que precisa nos lugares que precisa. É o melhor marketing, né? É o melhor mesmo. Já é um projeto muito longo de intercâmbio com os Açores, já há 30 anos, o grupo tem 36 anos, e em 1989, 1995 para cá nós mantemos um trabalho também constante, direto com o governo dos Açores, né? E eu não vou me alongar, vou deixar ver as tuas curiosidades para vamos ver. Se tu me deixa Pessoal, falar. nós vamos conhecer hoje um pouco mais desse nosso professor, escritor. Flávio, ainda para quem, do outro lado na telinha, não conhece, né, sobre a tua vida, né?
Quem ainda então não teve o prazer como eu, já de conhecer tanto, né, por tantas Temos vezes novas maravilhosas. histórias. Quem é o Flávio Azeredo, que está aqui comigo hoje no Montenegro em Pauta? Bom, Flávio Azeredo é um guri nascido na Fortaleza, no interior de Montenegro, criado como um índio com os pés descalços, Ai, que delícia. criado na roça, apaixonado por natureza, por animais, desde pequeno, desde o tempo que não era moda gostar de animais, eu sempre, meus domingos, era para me dedicar a isso. E conheci a dança na escola da Fortaleza, na Escola Rural Belo Faustino dos Santos, que é o meu avô, tem o nome do meu avô, essa escola. Conheci a dança através de um grupo folclórico pela professora Nair Vale Miller, que é viva e que mora aqui no interior de Montenegro, em Esperança. E a partir daí não parei. Depois fiquei até 20 anos sem estudar, como agricultor mesmo. Depois vim para Montenegro, com 20 anos, retomar o 5º ano e retomar, muito sonhador, sempre fui muito sonhador, Janete. E retomar estudos. Eu fiz o supletivo no Delfina, depois fui para São João Batista e comecei a trabalhar, fui bancário, 4 anos bancário. Depois entrei no grupo do CTG Estância do Montenegro, eu namorava a primeira prenda do CTG, entrei no CTG, fui aprender a dançar meio na marra, assim, e me apaixonei, já fui logo depois posteiro, depois em 1990 eu fui o primeiro peão farroupilha aqui da cidade de Montenegro, do CTG Estância do Montenegro. Depois comecei a entrar no mundo da dança e depois fiz educação física com temas açorianos. Em 1993 eu comecei a estudar cultura açoriana e comecei a estudar a história de Montenegro, daí escrevi algumas matérias sobre a história de Montenegro, que até então era só conhecida pela imigração alemã. É que tem os habitantes índios, tem os povoadores, que são os portugueses, tem os imigrantes alemães, né? Isso é tudo assim, a história dos açorianos aqui em Montenegro, dos povoadores que eu comecei a estudar, ela data para antes da data oficial do Rio Grande do Sul, de 1748, 49, a data oficial de 1752. Depois, em 1824, chegam alemães, são muitos anos depois, e em São Leopoldo, depois que vem para a região de Montenegro. Depois, na data de emancipação política do município, em 1873, que chegam os italianos. Então, daí nós começamos a contar essa história e o grupo se envolve muito com essa história, foi o que nos deu... Uma pesquisa bem realizada. Isso, pesquisa e um trabalho muito sério, que até hoje nós continuamos com esse trabalho de pesquisa, tudo é montado em cima de pesquisa. E depois fiz educação física e o meu trabalho de conclusão foi com as danças açorianas, né? A influência das danças açorianas nas danças tradicionais do Rio Grande do Sul. No dia que eu apresentei, fiz a defesa da monografia, a universidade me convidou para publicar o meu trabalho, foi meu primeiro livro. Depois eu fui além, fui fazer o mestrado, eu passei numa seleção que era um brasileiro por região. E foi quando o SESC veio para Montenegro em 2004, eu fui o primeiro gerente do SESC. E quando eu estava trabalhando no SESC, eu concorri a um mestrado em Lisboa. E daí veio um envelope de lá, eu estava na beira do rio, tinha uma enchente, eu estava na direção do SESC, de 14 municípios na época, e eu tinha um envelope assim, da Universidade Técnica de Lisboa. E a Ana Arnold estava comigo no carro dela, disse, abre esse envelope. Eu disse para ela, é a universidade agradecendo a minha participação, porque eu concorri a uma bolsa, mas é um brasileiro por região. E daí ela assim, abre. Daí eu abri, eu tinha sido selecionado. Daí então eu fiz o mestrado pela Universidade Técnica de Lisboa, em Portugal, com rituais coreográficos açorianos. Daí eu fui um pouco além da dança, fui estudar mesmo a história do Neolítico, Paleolítico, toda a história da dança desde os primórdios. Daí a universidade publicou o 2º livro com o apoio do governo dos Açores. Agora o 3º, que vai ser sobre mulheres da roça, que são mulheres dos Açores e do Rio Grande do Sul, que trabalhavam na roça. Já estou em fase de encerramento do livro, das 12 entrevistas já tenho 10 feitas. E fundei o Grupo Herança e fiz dança, todas as modalidades que tu possa imaginar. Eu fiz balé clássico com 40 anos, fiz bolhadeiras de fogo, dança vertical no tecido. Fui o primeiro homem aqui da região que dançou no tecido e sempre muito envolvido com o Grupo Herança.
Esse é o Flávio. Tá, mataram um pouquinho da curiosidade. Gente, o Flávio, posso dizer assim que ele é um pesquisador dos imigrantes portugueses, assim como o professor Roberto dos Santos e agora o Rogério, jornalista Rogério dos Santos, estão pesquisando, construindo a história dos negros, né? No nosso município. E foi, né, porque muitas vezes se fala os alemães e os italianos, esquecia-se um pouco os portugueses, né, e tu ressurgiu com essa pesquisa e agora está ressurgindo com a questão do negro, né, no nosso município. O que é importante, Janete, é a seriedade, sabe, e fazer uma pesquisa limpinha mesmo, assim, ó, estudando história mesmo. Se tu pegar as monografias de Montenegro de ontem e hoje, eu considero uma das melhores obras montenegrinas. Para mim com certeza, que tem todos os principais registros, né, históricos do município. E os açorianos, quando chegaram aqui, olha, aqui no Delfino, aqui ao lado, né, foi as Sesmarias que foram construídas de Estevão José de Simas. A cidade se emancipa em 1873. 1883 tem a cidade chamada de Faxinal de Estevão José de Simas. A população, o povoamento aqui dessa nossa região, onde nós estamos aqui agora, dessa área, era do meu tataravô, Estevão José de Simas. E então é muito importante nós conhecermos essa parte e a valorização, assim, porque é muito enriquecedor. O que é enriquecedor não é o dizer que o açoriano é mais importante, que o alemão é mais importante, porque às vezes as pessoas querem puxar brasa do seu assado, não tem essa menor intenção. Não tem. Até inclusive eu ganhei, quando o Rio Grande do Sul comemorou 250 anos do povoamento, ninguém sabe que é Montenegro, mas eu ganhei o troféu pelo Instituto Cultural Português do Estado do Rio Grande do Sul, Fernando Pessoa, sabe? Eu ganhei entre 10 gaúchos, eu ganhei esse troféu como historiador. E até agora, eu vou todos os anos aos Açores, né? E agora nós vamos conhecer os Açores. tu olha aqui. Então, cada vez mais, eu vou aprofundando cada vez mais o conhecimento. Cada vez tu consegue fazer links. Por exemplo, eu fiquei sabendo há 15 dias atrás que Estevão José de Simas era meu tataravô, eu não sabia que ele era meu tataravô. Agora, fazendo lá um histórico sobre a minha casa, sobre a avó Chica, que é Francisca Bibiana Gonçalves, e o pai dela era de Simas, daí que eu fui descobrir, sabe? Ela teve 17 filhos, e a casa deles era exatamente onde está o Delfino Dias Ferraz. Então, é muito importante, e é importante, né, tu juntar tudo. Até tu falou sobre a cultura do negro também. Nós, em 1994, eu acredito, talvez não quero pecar e não quero ser também o original, o melhorzinho. Mas em 1994 foi a primeira vez, eu acho, que eu fiz com a Elizabeth Gonçalves. Nós fizemos um desfile e eu disse para ela assim, eu quero fazer um desfile com os portugueses, os negros, os alemães, os italianos, mostrando a miscigenação. Eu fui criticado, mas eu tenho fotografias e registro no jornal. Fui criticado porque disseram que não tinha nada a ver na Semana Farroupilha, aquela mistura de português com negro, com alemão, com italiano, não sei o que, no desfile gaúcho. Eu disse, gente, nós somos a miscigenação dos imigrantes, de todos, dos habitantes, dos imigrantes. Nós somos, dos povoadores, nós somos a miscigenação. Além dos nativos, veio os imigrantes. É a história, né? A composição montenegrina, né? Dos povos, de nós todos aqui, né? Foi. E a Elizabeth Gonçalves, como uma das pioneiras desses projetos, também da etnia africana aqui no município, em 1994, ela fez um comercial no CIEP chamado O Rio Grande Faz. Era um comercial que foi veiculado por todo o estado do Rio Grande do Sul e foi o Herança que gravou esse comercial para a Elizabeth. Então nós temos esse link histórico assim muito acirrado, sabe? Agora o Herança um pouco mais afastado, assim, porque nós estamos nos dedicando, o grupo está realmente com bailarinos clássicos, com uma grande correria, mas nós temos esses projetos linkados com outras etnias e eu considero muito importante. Um povo que não tem história não tem futuro, né? Não tem futuro. Muito bem. Vocês sempre ouvem eu falar, né? João, arruma aqui, João, vem lá. O João é o nosso querido encarregado técnico, né, aqui da TV MOL. Então nós queremos também, né, saudar esse menino que fica atrás das câmeras ali, fazendo com que as imagens cheguem até vocês. Então, assim,
Flávio, voltando, no encontro, tu vai receber então teus amigos açorianos, né? Sim. Vou te pedir para nos falar sobre essa rica região. É um arquipélago. Eu vou pedir para o João, então, nosso técnico, colocar um mapa, gente, desse arquipélago. Composto por 9. Que espetáculo! Olha só, Isso 9 é ilhas. O arquipélago dos Açores, né, 1427 é a data de povoamento, né, porque também é dos portugueses, descobrimento dos portugueses. 1427 tem o grupo, tu pode ver o grupo oriental, são as duas primeiras. Olha o verdinho, pessoal, o grupo oriental são duas ilhas, é a ilha de Santa Maria e a ilha de São Miguel. Já vou falar um pouquinho mais sobre a ilha de Santa Maria. Depois o grupo central de ilha é o grupo que eu fiz meu mestrado cravado em cima dele. Que corzinha que ele tá lá, as rosas? Elas estão lá, a ilha terceira, a ilha do tem o grupo, tem o triângulo central que é Faial, Pique, São Jorge. São ilhas que estão, claro, dá 1 hora de barco de São Jorge até o Pico e dá 35 minutos do Pico até o Faial, com barcos grandes, não é? É o meio do oceano mesmo. E ali tem a Ilha Graciosa um pouco mais afastada e a Ilha Terceira. A Ilha Terceira tem o Monte Brasil, de lá vinham, nesses meados de 1748, 49, vinham sumacas. Sumacas eram pequenas caravelas que saíam do Monte Brasil, da Ilha Terceira, com açorianos de todas as ilhas, direto para o Rio Grande do Sul, já, para o povoamento do Rio Grande do Sul. E a Ilha Graciosa, bom, eu acho que depois nós vamos falar especificamente sobre cada uma. E por que esses povos, o Portugal escolheu os habitantes do arquipélago? Que tipo de seleção era feita? Ótima pergunta. Gostou, né? Ótima. A seleção era feita com o excesso de contingente, né, da população dos açorianos, com as terras devolutas no Rio Grande do Sul. Imagine o Brasil descoberto em 1500, 1750 ainda tinham terras devolutas nessa região, tinha invasão espanhola, o governo de Portugal decidiu então trazer açorianos para cá, porque as ilhas são pequenas, trazer açorianos para cá para povoamento, né, da nossa região, para evitar as invasões. Quais eram os critérios? Mulheres com menos de 30 anos de idade, casais, porque Porto Alegre, a nossa capital que recebia os casais, chamava de Porto dos Casais. E homens com menos de 40 anos de idade, para que chegassem aqui e formassem as famílias. Então esse era o critério principal. Mulheres com menos de 30 anos, casadas, casais com homens com menos de 40 anos para formarem grandes famílias. A minha bisavó entrou bem no clima e criou 17 filhos. Mas eu achei muito maravilhoso, assim, a gente vai pesquisando sobre, assim, estudando sobre, né, e olha só, cada família que chegava, a portuguesa aqui, dos Açores, ganhava um pequeno lote de terra, um mosquete, que é uma arma de fogo. Olha só, 2 enxadas, um machado, um martelo, 2 facas, um podão, que eu não sei o que é podão, não lembro. Pode de podar as... É aquele tesourão? De podar. Tá. 2 tesouras, eu acho que é normal, um serrote, 2 verrumas, que é um furador, né? Sim. É aquele de fazer... Centrado, que chamava de trazo também. Isso. 2 arqueiros de sementes, 2 vacas, uma égua, além de um fornecimento de farinha suficiente para 1 ano. Olha só, gente, eles eram realmente, né? Esse era o prêmio para quem quisesse chegar. Tu sabe que eu gosto muito do escritor Borges Fortes. Ele escreveu um livro que chama Os Casais, é um dos livros mais históricos e mais antigos da nossa literatura aqui gaúcha. E ele fala que dessa promessa, eles vieram destinados ao trabalho da agropecuária. Chegando aqui, eles construíram casas como as de lá, porque eles traziam, mesmo que não eram arquitetos, eles traziam, modelos, né? Vinham na cabeça deles, porque era uma... Isso aqui já estamos falando de uma época organizada, que provavelmente seja depois de 1752, porque antes disso os açorianos também vinham em alguns navios cargueiros, alguns navios alemães ou outros navios cargueiros, eles vinham também nesses navios, daí se adoeciam e eram jogados no mar. Quando eles chegavam aqui, o governo ainda não tinha feito essa promessa, eles chegavam, ficavam dentro das árvores de umbus, que tinham muitos umbus aqui, ainda tem no Rio Grande do Sul, mas naquele tempo eram árvores grandes, que eram ocas, e eles ficavam dentro dos ocos dessas árvores, e depois, então, que eles começaram a ganhar a égua, o arado, as vacas,
e a farinha e alguns estímulos para Nada que foi ficasse fácil, né? produzido Claro, muito. todos As pessoas os falam de imigrantes. escravidão, de coisa triste, Todos mas se tu passaram. for Analisar, né? e tu tem, é importante que se conheça e que se valorize, porque eles passaram muito trabalho quando chegaram aqui. Era tudo trabalho manual, se tu for ver, assim, tipo no Rio Pardo, outras cidades assim, mais antigas, sabe, as construções, mas os açorianos passaram muito trabalho. Nós não estamos falando de povoamento português, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, com grandes catedrais, com grandes prédios, até Porto Alegre, Cúria e tudo. Nós estamos falando de uma cidade interiorana que pertencia a Triunfo, muito pequena e que vinham para cá casais ganhando o mínimo para poderem sobreviver. Muito bem. Pessoal, esse arquipélago, então, né, eu trouxe para vocês porque é lindíssimo, assim, é um local onde a gente e vocês muito pensando, por que o Flávio se apaixona e ele dá um pé aqui no Rio Grande do Sul, em Montenegro, e outro pé lá nos Açores. Então, nós trouxemos para vocês verem algumas principais cidades localizadas nessas ilhas. Que o Flávio tem algum comentário, então. Eu vou pedir para o João iniciar, então. O João começou com a primeira ali, né? Que é a Ilha de São Miguel. O mapa completo, nós vamos falar da parte mais ocidental, que são as duas ilhas, a Ilha do Corvo e a Ilha das Flores. Essa ilha, desse limite, logo mais à frente, ali as águas já pertencem, já são americanas. Porque o arquipélago fica próximo. O arquipélago está bem entre Europa e América, assim. Então, as duas ilhas ocidentais da Corvo e Flores já estão bem no limite extremo da parte americana, ali para lá já muda um pouco a costa litorânea. Muito bem. Vamos lá. Isso é cidade. Então lá, nós estamos lá na frente. João, Isso aí é São Miguel. João, dá para te voltar ali um pouquinho? Não, a primeira a Ilha de São Miguel, né? Ilha de São Miguel. Tá. Olha, essas duas lagoas das 7 cidades, esses lagos, ele é um verde e o outro é azul. Aqui não tá dando para precisar muito. Mas conta a história de um casal de namorados de olhos azuis e ela de olhos verdes, que foram separados. E depois que de tanto chorar, formaram-se as lagoas com as cores dos olhos deles. Fica na Ilha de São Miguel, de onde está a família Zeredo. A família Zeredo é da Ilha de São Miguel. Olha só, nós conterrâneos os meus pais, já cheguei até a me arrepiar. A família. Eu tive com eles no ano passado. Olha, isso é em Ponta Delgada. Ponta Delgada. Essa é a capital da Ilha de São Miguel. Tem ali o portão de entrada. Tá vendo o portal lá bem no meio da praça? Sim. Ali é o portal de entrada da Ilha de São Miguel. Essa é uma das maiores cidades de todo o arquipélago dos Açores. Da Ilha de São Miguel é a cidade que tem o maior número de população e está bem no centro da cidade de Ponta Delgada. É lindo esse portal, tem ali catedrais, tem igreja, tem sede do governo ali próximo e ali também fazem muitas festas típicas da região. São Miguel, Ponta Delgada, capital. Muito bem, próximo. Até vou olhar lá que eu vou Vamos lá, vai lá. E isso aqui também é a Ribeira Grande. Isso aqui é Ribeira Grande, é uma região, tem até o pezinho, só fica aqui, dá o pezinho devagarinho, se vai a Ribeira Grande, é o outro lado da ilha, que tem uma ribeira muito profunda mesmo, e aí tem o teatro, eu dancei nesse teatro, o Teatro Ribeira Grandense. Eu dancei em 2009 no teatro, fica ali ao lado, tá vendo aquela que passa um laguinho ali, isso é a ribeira, só que daí quando chega bem próximo à entrada do mar, ela tem um grande descambado de pedras e aberto, então eu chamo de ribeira, porque tem muitas ribeiras. Na Ilha Terceira tem 12 ribeiras, então essa é a Ribeira Grande. Olha, então, aí, João, parabéns, João, estamos em plena sintonia, essa é a Ribeira Grande, Ilha de São Miguel também. Muito bem, próximo, vamos ver. Vamos ver o que ele vem. É Lagoa. É Lagoa. Aqui Não, é Lagoa. É Lagoa. A Lagoa é onde está a família Zeredo, é ali que eu fiquei no ano passado. É aí que eu vou a família, gente. Visitar meus primos, uns amores. E tu olha, Janete, faz muitos anos, tipo 170 anos, digamos assim, que eles vieram e que nós não nos vemos. Chegamos lá todos apaixonados por animais e fazem parte do grupo folclórico. O grupo folclórico de Porto Formoso, meu primo, o João Pedro, que nós não esquecemos, ele me levou para conhecer o grupo, fizeram uma homenagem, foi lindo, eu ainda levei
Ainda levei as gurias da escola comigo, foi muito bonito, foi muito emocionante esse encontro com eles. Ai, tu merece. São da Lagoa da Ilha de São Miguel. Vamos ver. Próximo, João. Vai indo. Isso é Santa Maria. Olha, a Ilha de Santa Maria tem uma curiosidade muito... Aqui. Essa ilha de Santa Maria. Essa ilha tem um aspecto muito importante, porque quando houve o rompimento das placas, ela tem uma parte ainda africana, da costa africana, a parte do continente africano, e depois daí quando entram os abalos, os vulcões, tu pode ter uma parte que tu consegue ver a diferença assim, dos vulcões sobre a costa africana. E, assim, é uma ilha linda, tenho grandes amigos lá. Tem a Baía de São Lourenço, que é um dos pontos mais bonitos da ilha de Santa Maria, tem grupos maravilhosos. Temos promessa de vir grupos da Ilha de Santa Maria para cá também. Vamos lá. Vai lá, João. Opa, Ilha Terceira. Ao fundo lá, Janete, nós temos o Monte Brasil. Lembra que eu falei das sumacas e caravelas que saíam? É daquele monte. Aquele monte é uma cratera de um vulcão. Aquilo ali, tu anda, tem uma grande cratera ali dentro, parece que é uma montanha fechada. Não é uma montanha fechada, ela é aberta por todo o miolo dela é aberto, e da costa de trás, ali é Angra do Heroísmo, a cidade de Angra do Heroísmo, ali está a Catedral da Sé, aqui está mostrando da Igreja da Misericórdia, do outro lado de cima, lá embaixo, eu conheço que isso aí melhor do que Montenegro, é onde eu fico sempre, eu conheço melhor do que Montenegro, e lá do ladinho, onde ele está mostrando que aparece o mar lá por cima, dali saíam as sumacas e as caravelas, que vinham aqui para o Rio Grande do Sul. Isso meados de 1748, 1750. Olha, estou indo para lá agora dia 24. Aí eu tenho afiliados, tenho familiares também na Ilha Terceira. E minha comadre, Belinha, que deve estar assistindo, com certeza, porque ela é um espetáculo. Vamos lá. Opa! Igreja do Carmo. A principal apresentação da minha vida foi no encerramento das São Joaninas. Na frente dessa igreja, ela está bem na frente do mar. Ali foi colocada uma grua a 12 metros de altura e eu dancei no encerramento da festa das São Joaninas de 2009. Era uma festa de 15 dias, tinha aproximadamente umas 10 mil pessoas embaixo e a grua subiu na beira do mar e eu fiz a apresentação mais importante da minha vida com o apoio do governo dos Açores. Foi um ano que eu fui 3 vezes dançar. Eu dancei para o governo dos Açores de 2007 a 2010. Depois eu vou te falar sobre outras ilhas, sobre outras apresentações. Mas essa foi a mais importante da minha vida, na frente dessa igreja. Lindo. Isso aí, a Bahia, que fica mais um pouquinho mais atrás, na Praia da Vitória, fica do outro lado da ilha. São as 2 maiores cidades que tem na Ilha Terceira. É Angra do Heroísmo, que fica ali no lado do Monte Brasil, e a Praia da Vitória fica do outro lado da ilha. Aí tem uma montanha que tem uma santa muito grande e tem uma base americana bem próxima, que tem depois o aeroporto das Lajes, logo mais à frente, e tem uma base americana na Ilha Terceira. Próximo. Ilha do Faial. Ai, que água! Eu tenho Ele se emociona, ele está com pela. Realmente, me emociona mesmo, porque a Ilha do Faial, quando tu chega de avião, tu pode precisar assim, a cadeia, sabe, de vulcões, assim, todos enfileirados. É uma ilha que teve, em 1998, um abalo sísmico muito forte. Lá bem ao fundo está a cidade da Horta, que é a capital da Ilha do Faial. Tem o Bar Peter, que é um dos bares mais visitados, bar marítimo mais visitado do mundo inteiro, que ele fica bem no meio do oceano. Então, os barcos que atravessam da Europa para a América chegam nesse bar, um bar lindo. E essa ilha teve, em 1957, um vulcão em erupção, chama Vulcão dos Capelinhos. É um vulcão que subiu para além do mar 1000 metros de altura e aumentou 1 quilômetro de extensão. Ele está em cinzas ainda, matou muita gente, foi em 1957, e dentro da cinza desse vulcão eles construíram um teatro. E o primeiro espetáculo desse teatro foi eu que dancei Sinfonia para o Vulcão. Que emoção! Eu dancei com bolhadeiras de fogo,
com uma ginasta da seleção brasileira, que é a minha partner, Natália Aita, ela mora na Dinamarca agora, e com um bailarino do Rio de Janeiro, Marcelo, que foram meus convidados para participar. O governo dos Açores, quando eu cheguei lá, tinha um carro à disposição e uma casa à disposição, me deram a chave do carro, a chave da casa, e todos os dias iam levar comida quentinha para nós. Dançamos Sinfonia para um Vulcão. O primeiro espetáculo dentro desse teatro foi espetacular. Olha a Cidade da Horta. A Cidade da Horta. É, Cidade da Horta, Ilha do Faial. Colocamos, pessoal, bem direitinho. Mas eu conheço. É a Cidade da Horta. Tu olha quantas igrejas tu pode ver assim, ó. É linda. Nós tivemos agora ano passado. Quantas mesmo, né? Muitas. O Herança dançou aí no ano passado. Nós dançamos no Dia Mundial da Dança na Ilha Terceira, que foi na ilha anterior. E depois nós fomos para o Faial, nós dançamos aí na Cidade da Horta mesmo. Estou vendo lá, tem uma série de prédios assim, ali ao lado tem o prédio de uma das minhas melhores amigas, a Alzira Serpa, uma pessoa que eu guardo no meu coração, eu fico ali naquele alto. E dali a gente olha o pico que fica em frente, daqui a pouco vai aparecer a Ilha do Pico. Maravilhosa, né? É, essa Cidade da Horta, na Ilha do Faial. O mar é assim mesmo, o mar é azul, é límpido, é lindo. Olha lá o pico. Dali do Faial a gente enxerga o pico. Ali tem travessias de baleias cachalotes. Geralmente dá para tu ver, às vezes o barco tem que parar para as baleias passarem à frente. Os golfinhos, tu vê assim, mas não são 15 golfinhos, são milhares de golfinhos. E atrás está a Ilha do Pico. A Ilha do Pico tem 2.300, às vezes eu falo em 2.351, mas são 2.345, é 345 metros de altitude. Meu Deus. Essa montanha, ela perde muito pouco para o Monte Everest, que é a segunda maior do mundo. Se tu considerar, ela desde a origem do fundo do mar até a saída que ela passa. Esse é o ponto mais alto de Portugal. Muito bem. Estamos ali. Vamos lá. Madalena, isso já é Ilha do Pico. Isso é onde chegam os barcos, tem o Porto de Madalena. Está vendo ali a Catedral de Madalena? Um pouquinho para o lado, João, isso. A Catedral de Madalena, ela tem todo o altar lapidado em ouro. Todo, absolutamente. As paredes, não são só os santos. Todas as paredes, todo o altar é lapidado em ouro. Eu levei meus bailarinos lá no ano passado para ver. E então boas lembranças. Ali naquela praça tem a festa do Divino Espírito Santo, que as mulheres vão pagar promessa com as rosquilhas, às vezes balais com 30 roscas de massa doce. São feitas oferendas de esmolas do Divino Espírito Santo. E ali é a chegada do Porto de Madalena. Isso é a maior cidade que tem na Ilha do Pico. Muito bem. Próximo. Olha o São Jorge, tá? Tem uma antes dessa aí, São Jorge, João. Acho que essa é a da ilha. É uma que aparece só a ilha inteira, só essa seria importante as marcar. É uma anterior. Não tem problema se não der, mas seria importante porque é uma ilha. Ele está procurando, gente. A ilha de São Jorge, eu vou falando antes, é uma ilha que tem uma característica muito importante, porque ela tem 54 quilômetros de extensão e ela é fina, ela tem 6 quilômetros de largura. O grupo que eles já estão viajando. Eles já saíram hoje à tarde. Pessoal, esses dançarinos que estão vindo para Montenegro. São dessa ilha, da Ilha de São Jorge. A Ilha de São Jorge, para a avó Chica, a Francisca Bibiana, que é a neta do Estevão José de Simas, da Sesmaria de Montenegro, ela era dessa ilha. Essa ilha tem muitas freguesias, eu fiz também alguns projetos. Ali tem o topo, ela tá no lado, no outro lado tem a Cidade das Velas, que é um portão de entrada, que é a parte principal, e esse aqui é o lado do topo, é o lado oposto da ilha. Eu acho que tem a Cidade das Velas, agora é o próximo, João. Aí outra. vem a Cidade das Velas, João. Isso. Aí a Cidade das Velas. Aí então, esse grupo que está vindo, ele é dessa cidade, é uma ilha que está assim, muito conservada, está em estado perfeito de conservação, os prédios estão todos restaurados. E, o presidente da junta de lá, Luiz Silveira, é uma pessoa muito dedicada, pena que ele está no último mandato agora, já do terceiro.
E ele estará em Montenegro juntos também. É uma pessoa que valoriza muito a cultura, que valoriza muito o grupo, que deu muito apoio para esse grupo por poder Como vir. tu sentiu acolhido, né, por eles, né? Com a paixão pela cultura. As pessoas que vão junto dizem assim, por mais que tu fale, tu não consegue descrever, não tem como descrever. Tu vê essa emoção deles. Não tem como descrever. Eu cheguei, um dia eu ia passando, no ano passado agora, mês de outubro, nós dançamos lá em dia 1º de maio, na ilha, aqui nas Velas, um pouquinho acima ali, e depois em outubro eu fui para fazer um trabalho técnico com esse grupo que está vindo, e nós estávamos subindo uma montanha e havia um painel grande assim, um outdoor imenso, e estava com a minha fotografia. Eles são, por isso que a história de santo de casa é sempre verdadeira, né? É verdade. É verdadeiro, eu tenho o maior carinho, eles me respeitam muito o meu trabalho, me deram muitas oportunidades, o governo, as pessoas, muito. Quando os bailarinos foram no ano passado, nós íamos dançar no Dia Mundial da Dança, e depois o roteiro era turístico, e daí eles nos convidaram, o governo dos Açores nos buscava nos aeroportos, nos deram hospedagem e alimentação durante todos os dias, em todas as ilhas nos buscavam, nos deram passeio turístico para os bailarinos, nos tratam assim com muito respeito. Os próximos, daí vamos lá, João, vamos dar uma acelerada, né? 55 Pois é. Vamos lá. Ilha Graciosa. A Ilha Graciosa, eu tenho um presente de uma amiga que é um terreno na Ilha Graciosa. E eu devo conhecer agora, talvez esse ano ou no próximo ano. Eu ganhei de uma amiga um terreno nessa ilha aí. Essa ilha tem uma curiosidade que ela tem um vulcão em erupção, tu consegue ver, é ruim que tu te dê uma tosse por causa do cheiro muito forte do enxofre, mas tu consegue chegar assim a 3,5 metros, tu consegue ver as borbulhas da água. Eu esqueci de falar que na Ilha de São Miguel faz o cozido tradicional dentro do chão, assim, pelo vapor da terra, tem um buraquinho dessa fundura no chão. E as águas termais tem muito. Daí tu põe a panela ali dentro de um saco e a comida cozida dentro do chão. Aqui tem uma parte que a água do mar é meio morna ainda, em função da ação vulcânica. Ilha Graciosa. Vamos lá. Santa Cruz da Graciosa é a cidade principal. Aí eu fiz o lançamento do meu livro 2 anos atrás em Santa Cruz da Graciosa. É muito bonita a cidade, é muito aconchegante. As pessoas todas se cumprimentam na rua. É um povo muito acolhedor. Isso que é evolução. Evolução não é tecnologia, evolução é um fator humano. É tu poder ser feliz pelo que tu é, não pelo que tu tem. Ai, que lindo, sim. Essa é uma característica dos açorianos. Olha ali, olha as hortênsias. Ilha das Flores, olha os lagos, olha as cores dos lagos. A Ilha das Flores se caracteriza muito pelas cachoeiras, os lagos, flores mesmo, tem jarroca, tem hortênsias. As hortênsias, em todas as ilhas tem hortênsias, mas a Ilha das Flores tem montanhas lilás, montanhas de hortênsias. E é uma ilha lindíssima também, é uma ilha que sofreu por algumas ações da natureza, não de abalo sísmico, mas alguns tornados, algumas coisas que aconteceram. A população diminuiu muito, eles já tiveram em torno de 8 mil habitantes, estão com 3.400 e poucos habitantes na região. Pessoas maravilhosas, saudades de todos. Vamos lá. Santa Cruz das Flores, essa é a cidade principal da Ilha das Flores, é onde tem um pequeno aeroporto. Aqui tem um hotel, que é aquele prédio grande lá, que geralmente as pessoas ficam lá. E o aeroporto fica logo depois, é a principal cidade. E por último ali, Por último é o Corvo. É a Ilha do Corvo, né? A Ilha do Corvo é uma ilha minúscula, ela tem 300 e poucos habitantes, é uma cratera vulcânica. Que uma comunidade pequena. Então. Pequena. Tu vai em meia hora da Ilha das Flores. Essas duas que estão lá na parte bem ocidental, que já estão... Se tu vê ali no fundo da Ilha do Corvo, tu vê uma sombra que é a Ilha das Flores. Tu consegue avistar tu consegue avistar a outra. É uma ilha bem pequena. Essa eu não conheço, eu conheço todas as outras bem. A do Corvo só conheço as histórias. Essa é do Corvo, acho que a última, né, que eu também botei a do Corvo. Isso, essa aí. Do Corvo. Muito bem. Gente... Muito bem, muito obrigada, João. Hoje nós estamos te dando bastante trabalho, né? Mas a eficiência dele a cada dia notada, assim, né? A evolução dele naquela máquina ali. Fez meu coração bater forte, João. João, foi maravilhoso. Assim, Flávio, que eu tenho uma curiosidade, essa curiosidade minha, tá?
Tirando Flávio Azeredo, que eles amam, sabem do teu talento, todo o teu conhecimento, a tua paixão por eles, aquela troca de um vínculo forte, afetivo que vocês têm. Tirando isso, o que os açorianos pensam sobre o Brasil e a nossa cultura? O que eles... Agora botei ele numa sinuca. O que eles pensam de nós? Eu vou sempre falar a verdade. Vou sempre falar a verdade. Pode falar, vamos lá. Os açorianos, depois que nos conhecem, nos tratam, em todas as regiões de Portugal, depois que eles nos conhecem, eles nos tratam muito bem. Mas a Europa inteira, eu tive também em outros países, tive na Holanda. São desconfiados inicialmente? Não, é que o Brasil, eu digo que é merecido. Não, eu não vou ficar porque sou daqui, vou ser bairrista, não. Eu digo que é merecido porque eu morei em Portugal um tempo, eu fiz mestrado lá e eu conheci assim, o comportamento do brasileiro. Que essa história, qual é a nossa tradição aqui? Hoje em dia o Brasil, tu liga uma televisão, as artistas cantam peladas, o povo foi acostumando com esse tipo de cultura de promiscuidade. E eu vejo como promíscua mesmo. Porque nós estabelecendo uma identidade. Se tu é cantora, tu deve pôr uma roupa e ir lá e cantar, sabe? Se tu é bailarino, tu deve te preparar muito bem, ir lá e dançar e tudo. Mas lá a ideia é que se passa. Não erotizar, né? Então tem um certo preconceito, assim, ó. Eu tive algumas ilhas já que eles falavam assim, casa de prostíbulo, eles diziam casa das brasileiras. Sabe? Eu cheguei a ouvir assim, eu disse, o que é casa de brasileira? Assim, não tá para dizer não sei o quê. Eu tenho bastante intimidade com eles, amigos que vêm, que ficam, então a gente conversa sobre todos os aspectos. Mas, ao nos conhecer e conhecer a tua história, tudo, eles nos tratam com maior respeito, são pessoas que eles têm uma outra realidade, sabe? Então, eu acho que é o que é passado muito na mídia, né? Essa mídia, propaganda. A mídia. E essa ideia que o brasileiro tem de esperteza, sabe? De querer ser esperto, essa coisa assim, que... Eu sou mais interiorano, assim, não tem muito essa convivência, assim, mas essa ideia que tu vê nas novelas, que tu vê na realidade, isso acaba repercutindo lá fora. Mas eles nos tratam com maior respeito e o Rio Grande do Sul também tem características bem distintas de outros estados do Brasil, né? Porque nós somos também, o Rio Grande do Sul é praticamente um estado europeu, né? Porque qual é a predominância? Não adianta ninguém dizer que não. A predominância do Rio Grande do Sul são povoadores portugueses, são imigrantes alemães, imigrantes italianos, e depois vão entrando os franceses e coisas europeus. Essa é a nossa realidade. Então, olha, eu recebi agora um casal que tem casa nos Açores, mas são de Munique, uma mulher muito conhecedora, uma designer da BMW. Ela ficou 30 dias aqui na minha casa. E ela falou publicamente num espetáculo que ela teve, ela ficou assim, ó, encantada com o Rio Grande do Sul. Ela disse, nunca pensar ter Brasil assim, diz ela, pessoas muito educadas, pessoas muito bondosas, pessoas ter segurança. Ela disse que nunca imaginou que pudesse andar caminhando assim, lá na minha casa. Ele saiu de manhã, andava por tudo, já conversava com todas as pessoas aqui pela cidade. Eles ficaram encantados com Montenegro, sabe? Que é uma cidade, ela disse, é muito simples, mas a pessoa importante, ela não busca. Tu vai para Dubai se quiser ver modernidade. As pessoas se confundem, sabe? As pessoas querem autenticidade, querem respeito, querem carinho e querem ter segurança. Se tu não tiver segurança, tu não vai ser feliz em lugar nenhum, sabe? História, conhecimento. Lá no Herança eles têm que estudar, meus bailarinos têm que estudar. Eu dou aula de graça para eles há 36 anos, mas eles têm que estudar, eles têm que se vestir bem, eles têm que falar bem, eles têm que ter comportamento condizente com tudo que eu me dedico para eles quando nós saímos, sabe, Janete? Então é essa a realidade. Vamos ver o horário. Gente, ele é maravilhoso. Ele assim, ó, ele vai todo o roteiro. Ele já descobriu o meu roteiro, já foi indo. Graças a Deus. Desculpa. Muito bem. Vamos lá. Bem, agora mais, né? Vamos tratar com mais. Vamos tentar ser mais, né? Sucinto? Eu tô falando muito, né? Não, tá maravilhoso. Não, mas pode cortar, eu fico bem à vontade, bem tranquilo. Eu quero sim Vamos guardar, com licença. Isso. Flávia, em quais danças gauchescas é identificado características açorianas herdadas pelos imigrantes açorianos? Isso, os povoadores açorianos, as mais importantes. Eu fiz o meu primeiro livro, o Pezinho. O Pezinho se dança vários pezinhos em todas as ilhas. A chamarrita, que nós chamamos aqui de chimarrita, tem versos, tem alguma semelhança. A cana verde, lá eles chamam de caninha verde.
A Tirana, tem a Tirana que é mais continental, mas em algumas partes das ilhas muito pouco, mas a Tirana ainda tem alguma influência, que são essas principais. O pezinho e a chamarrita são, Olha que legal. essencialmente as que guardam mais características. Que curiosidades encontramos nessa cultura que se assemelha com a nossa gaúcha, além da dança? A religiosidade. Os açorianos são muito religiosos, eles vivem também numa realidade de abalos sísmicos, eles têm a tradição de... Os grupos folclóricos vão para as igrejas com os trajes, eles praticamente rezam as missas. O grupo, o Herança, quando foi lá, eles choraram de ver as missas. Perdão. A religiosidade, para o povo do interior, assim, muito ao conservadorismo, sabe, das famílias, dos respeitos, da educação, dos valores humanos, sabe, eles valorizam muito esses aspectos humanos, a educação dos Culinária, filhos. A culinária tem vários aspectos, várias semelhanças. É claro que a nossa carne aqui, a carne é totalmente diferente, mas eles fazem lá nos potes de barro, as alcatras assadas, eles fazem, tem muito peixe lá nos Açores, é claro, é a região menos poluída do mundo inteiro, gente, aquilo está no meio do oceano, então é tudo muito tranquilo, o ar é muito puro, o peixe é muito saudável, porque não vive em zonas grandes de poluição, e o arroz doce, a tradição do leite, dos queijos, né? São Jorge é uma cidade que vive à base de exportação de queijos para Canadá, Estados Unidos e Europa. Bom, pessoal, faltam 10 minutos para terminar nosso programa, mas agora nós vamos entrar, né, no evento em si. Eu vou pedir para o João mostrar, vocês vão ver. E Flávio, qual o objetivo desse terceiro encontro que ocorrerá então no sábado? Fale sobre ele, né? Esse intercâmbio, como surgiu, qual o objetivo ali, pessoal? Então, nós tivemos em dia 1º de maio do ano passado, foi o primeiro encontro Ligados pela Dança, promovido pelo Grupo Etnográfico da Beira, da Ilha de São Jorge. E depois o segundo encontro foi, aí o Herança participou, o Grupo Herança foi. Depois, em outubro, eu fui sozinho, daí eu dancei, fiz um solo e trabalhei durante uma semana com grupos da região da Ilha de São Jorge e com escolas também. Fiz trabalho com ginástica em escolas e nós montamos eles montaram o segundo Ligados pela Dança, que foi a culminação de um grande espetáculo com ginastas, com os grupos folclóricos da Ilha de São Jorge, e dessa vez eu dancei sozinho. O terceiro, então, que eu falei, o terceiro tem que ser em Montenegro. Então, estamos organizando o terceiro em Montenegro, eles chegarão amanhã à meia-noite. Nós vamos buscá-los no aeroporto. Eu tenho que agradecer às famílias que estão recebendo, eles ficarão em casas de família. O grupo não tem apoio financeiro, né, para a recepção. Nós temos, então, vamos ficar em casa de família, depois eles vão dançar no Teatro Roberto Taide Cardona, nós pagaremos uma contrapartida. Às 20 horas no sábado, nós pagaremos uma contrapartida para eles dançarem. Eu até perguntei assim, mas gente, nós recebemos um grupo de São Jorge, ficarem 4 dias em Montenegro, nós estamos recebendo, nós vamos dar alimentação e tudo, não seria uma contrapartida? E disseram, não caracteriza como contrapartida. Mas daí, então nós vamos arcar com isso, nós vamos oferecer jantares para eles, temos também o Paradouro 22 que vai dar o primeiro jantar, temos a Taida que vai receber todos na casa dela, vai dar um almoço, eu vou receber na minha casa, vou dar um almoço, e as famílias nós chamamos de pais brasileiros que estarão recebendo os filhos vindos dos Açores. Janete, esse já é um processo de intercâmbio que nós recebemos o Grupo Folclórico das 12 Ribeiras, 1997, nós recebemos no ano 2000, 1998 recebemos 99 um grupo do Algarve, recebemos um grupo Coro Padre Tomás de Borba em 2001, nós recebemos outros grupos que vieram dos Açores, aqui em Montenegro, então esse é mais um dos grupos. Pessoal, e nasciam no sábado, às 10 horas da manhã, a TV Mon vai recebê-los aqui no estúdio. Às 10 horas. Isso. O Adriano, então, vai fazer uma linda entrevista, assim, ao vivo, né, com eles, né, e com o Flávio. Então, o Flávio vai trazer, né, os seus convidados, né,
Nós estamos, né, a nossa casa está aberta a eles no sábado, então não percam para a gente conhecê-los, né? Então, assim, Flávio, que tema e o que nos aguarda neste terceiro encontro? Nós teremos, a abertura vai ser feita, o Herança vai dançar na abertura, um quadro de danças do Rio Grande do Sul. O grupo etnográfico da Beira vai apresentar um quadro de danças açorianas de 20 minutos. Depois, na segunda parte, daí será uma surpresa que o Herança fará para eles. Vai fazer uma surpresa, eu não vou falar porque eu acredito que alguns deles devem estar acompanhando. Eu sei que eles estão em viagem, devem estar quase chegando no aeroporto de Lisboa já. Então, daí nós vamos fazer uma bela surpresa para eles. E estou muito feliz, Janete, com o apoio de vocês para fazermos a divulgação. Estou muito feliz com as pessoas Onde as pessoas que ainda têm ingresso? Os ingressos, nós não podemos fazer comercialização dos ingressos no dia lá em função disso, mas nós estamos juntando, fazendo tipo de uma vaquinha para nós conseguirmos pagar o deslocamento, né? Nós temos que pagar o transporte também. Sim. No início, a princípio nós ganharíamos também, nós não ganhamos transporte, mas tem que pagar transporte de deslocamento deles do aeroporto para cá. Então nós vamos fazer algumas arrecadações para pagar jantares também. Eles no dia 17 vão pagar um jantar para eles todos e queremos servi-los muito bem. Recepcioná-los, né? Isso. Queremos que eles levem a melhor impressão possível aqui do município. Vamos levar. Muito bem. Flávia, assim, pra gente, tu tão envolvido com a cultura, né? Principalmente a arte, né? Que é dançar, né? A dança em si, tão importante. Daí eu sempre, quando eu trago, eu me preocupo com uma questão e eu quero dividir contigo, né? A UERGS não tem mais sede em Montenegro, né? Ela está ainda terminando o curso, mas daí vai voltar para Porto Alegre a sede. Voltar não, vai para lá, né? Porque ela começou aqui. Como uma importante instituição de formação de professor e das 4 áreas das artes, tu acha que corremos o risco de perder a identidade de Cidade das Artes devido a essa perca que nós estamos sofrendo? Eu acho um assunto bem delicado, Janete. Assim, bom, eu fui diretor de cultura do município de Montenegro nos anos de 97 e 98. E foi aquele ano que teve um abraço ao morro, teve chuva de pétalas com aviões no cemitério, teve aquela tocha da integração municipal que todo o interior participou, todas as escolas do interior interligadas, e teve aquele bolo de 125 metros na praça. Nós fizemos, a Eunice Brasil era secretária de Educação e eu era diretor de Cultura. Nós trabalhamos muito pelo município de Montenegro. Uma época lindíssima. Lindíssima, e de muito trabalho realmente. Foi uma experiência que me ensinou muito sobre o município e que me fez conhecer também muitas coisas do município. O que eu penso, Janete, é que na qualidade da arte, sabe? Na qualidade. Eu não vou falar especificamente da UERGS. Eu vou falar assim que nós precisamos, Montenegro ter esse título, eu acho que não, eu não acredito que seja merecido, não, pelo que nós temos na cidade, porque se tu for a Nova Petrópolis, tu vai ver o que é a Cidade das Artes. Eu fui jurado do concurso de soberana de Nova Petrópolis no ano passado, e eu fiquei pensando assim, gente, tinham 14 grupos folclóricos de dança alemã, um de cada região da Alemanha, com trajes originais da Alemanha, com projetos de intercâmbio da Alemanha, com gente da Alemanha, e tu respira a arte, porque tu chega nos restaurantes, tu vê as pessoas com trajes típicos e tudo. A Montenegro, eu não vejo assim, um trabalho consistente na área da arte, sabe? No Montenegro não tem, no meu parecer, isso é meu parecer. Não tem, eu levo muito mais a sério. Qual é a projeção que nós temos de bailarinos? Nós temos o João, que é do Grupo Herança, que agora foi para o Bolshoi, mas ele se constituiu com os pais, levando eles para dançar em outros lugares, para aprender em Porto Alegre e tudo. A projeção dele não foi dentro de Montenegro. Não, uma instituição que abraça. Não, nós não temos projeção assim, não tem projeção. Se tiver, alguém me diz o nome de um bailarino que tenha saído de Montenegro. Um só. Bailarino famoso, alguma coisa assim, nós não temos essa projeção. Então, o que eu acho que precisa, assim, tem que ser revisados muitos aspectos aqui em Montenegro.
Se as pessoas forem olhar o quanto um Eu professor... acho que nós temos trabalhos isolados sendo feitos. Eu acho que tem assim, tem instituições que têm grandes benefícios na área da cultura e da arte, e eu fico pensando nos professores que estão lá na frente, lá de fora, que dão aula para 25 alunos, que levam gritos, não sei o quê, o quanto eles ganham e quanto ganham outros professores da área da região de Montenegro. A projeção da arte em Montenegro, por que é tão assim, mas o que se vê de lindo mesmo? Eu não vejo nada. Eu estou falando bem sério, eu não vejo nada. Eu gosto de trabalho com qualidade, de bons figurinos, de bailarinos com formação. Não adianta ficar correndo um atrás do outro, furando balão, ou rolando no chão, fazendo coisinhas. Não é isoladas, não, né? Não pode ser. Eu acho que Montenegro precisa fazer um trabalho muito mais fortalecido na área da arte. Olha só. Tem o João com a plaquinha dos 5 minutos. Vamos ver o que... Deixa eu ver, assim, deixa eu pegar ele, gente. Pode pegar, eu não respondo tudo. Tá bem. Flávio, que tal o teu umbigo está lá também, nos Açores. Tá. Como se manifesta a cultura popular açoriana? Então, o que herdamos, né, outros aspectos da cultura. O que herdamos desse processo de imigração? Então, acho que foi positivo eles terem vindo. O que trouxeram de valor? Como foi dada a escolha do Brasil? Nós já falamos aqui, estou pegando aquela coisa ali que ele escapou. Os valores claro, com certeza, na área da dança, na área da culinária, na área dos ungüentos, as crendices, a formação do povo gaúcho. Borges Fortes dizem que foi a bendita semente dos açorianos, de mães que formaram lares, de pais que trabalharam arduamente para que o Estado prosperasse, da integração deles com outras etnias. Eles eram os primeiros, eram donos da terra, e se houve imigração, houve oportunidade dada para que as pessoas imigrassem para cá. Tem que pensar nisso. Quando eu fui diretor de cultura, nós fizemos aquele filme Lembranças de 42, sim, e nós contamos um pouco assim dos alemães na região, da integração dos povos e tudo. Montenegro tem uma história tão linda, é por isso que eu acho que para ser a cidade das artes, tu tem que ver a arte, mas arte com consistência. Eu acho divulgar mais essa história bonita que nós temos. Tem que ser. Vamos lá. João! O João com a plaquinha. Vamos lá. Então, muito bem. Flávio, para dizer para ele, estão sentadinhos lá no sofá nos olhando. Um grande abraço que vai dar tudo muito certo. Por que o pessoal lá de casa tem que levantar o bumbum do sofá e dançar? Por que? Olha, eu falei, meu mestrado foi na área do ritual da dança. A dança é sagrada, é por isso que eu tenho horror à promiscuidade e as coisas que fazem com a dança no Brasil. A dança é sagrada, todos os povos do mundo dançam. Foi a primeira forma de comunicação. Que disciplina que existe, né? Foi a primeira forma de comunicação, antecede a verbalização. Os índios dançam. A dança é marginalizada no Brasil. Ela faz parte toda. Eu sei, tem pessoas que têm vergonha de dizer que fazem aula de dança, têm vergonha de dizer que dançam. Porque a dança é marginalizada e vai se tornar cada vez mais se as pessoas levarem a dança para o lado da promiscuidade, querer vender o corpo dançando. Não é isso, é muito diferente. Tu tem que doar o teu corpo, tu tem que trabalhar muito sério, tu tem que estudar muito, estudar rituais, estudar o sentido da dança. Não é ficar repetindo coisinha que tu vê na televisão ali de mídia para poder ter adeptos. E eu fico assim abismado que às vezes tem mães que as filhas escolhem fazer essas coisas e elas vão lá bater palma para meninas de 10, 11 anos com leggings, com roupas de sensualidade, fazendo coisas sensuais e as mães achando bonito só porque está dançando. Isso não é dança, gente, isso é apelo. Dança tem outro sentido, sentido sagrado, sentido histórico, sentido clássico, de muito trabalho, de muito estudo e de muita dedicação. Né? Muita disciplina. Pessoal, assim, eu tive o privilégio de ver o grupo Herança, né? Num jantar baile da escola São Paulo. E assim, eu e o marido, nós ficamos emocionados em ver a seriedade. E assim, o convite, a gente se sente bem quando um bailarino, né, do grupo Herança nos tira para dançar, aquela segurança, mesmo a gente não sabendo dançar, a gente dança e faz bonito, porque eles fazem a gente fazer bonito. Obrigado.
pela técnica, eu acho que é muito estudo, como tu disse, É muito né? estudo. Toda a técnica. Eles levam tudo muito a sério. Eu tenho aqueles que conseguem ficar no grupo, que tem uns que dançam há muitos anos já, eles têm muitos critérios e eles têm que obedecer esses critérios. O que eles pagam é isso, é entrar nas normas e sair dançar continuamente. Muito bem. Muito obrigada. Obrigado, Janete, Flávio, pela oportunidade e gostaram? pelo teu carinho, tá? Ah. Eu gosto de Montenegro pelo carinho das pessoas e o respeito que tem por mim aqui, tá? Muito obrigado. Muito bem. Obrigado e que a nós todos. possamos, gente, assim, aproveitar o máximo, né, desses talentos montenegrinos, reconhecer, valorizar. Eles trabalham muito, eles merecem. Meus Muito bailarinos bem. trabalham muito. Porque na semana que vem, gente, eu retorno com vocês com um assunto não tão maravilhoso como a dança, mas bem pertinente, que é a violência, né, contra, Que pena. né, o infanto-juvenil, principalmente a violência sexual, pena. que está assustadora. Talvez uma das coisas, né, que o Flávio nos disse, a gente tem que repensar essas danças. As crianças estão Tem que vulneráveis. Perfeito. Muito Perfeito. bem. Uma boa noite. Uma boa noite Até para na semana todos. que vem. Um forte abraço. Deu que